Olá, bom dia para você. Desde os anos 40, a síndrome da classe econômica, ou síndrome do viajante, foi descrita para caracterizar pacientes acometidos de embolia pulmonar depois de uma viagem de avião. O problema surge porque a pessoa fica sentada por horas seguidas sem se movimentar e acontece em média com 1 a cada 1.000 pessoas por ano. Para se prevenir do problema, um dos conselhos é se mexer. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre problemas vasculares. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cemais.com.br/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Alexandre Fioranelli, professor da Santa Casa de São Paulo e cirurgião vascular e endovascular do Hospital São Luís. Professor, bom dia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço o convite e fico honrado em participar desse programa. Agradecemos muito. Hábitos aparentemente inofensivos, como trabalhar sentado ou em pé por longo tempo, podem dar origem a problemas vasculares. Movimentar as pernas e manter a circulação sanguínea pode evitar problemas graves. O médico veterinário Olivaldo Tenório de Vasconcelos, de 62 anos de idade, teve a perna direita amputada há 12 anos. O motivo foi uma trombose causada por má circulação no dia em que ele ficou sem movimentar as pernas por 10 horas seguidas. Então, professor de uma universidade, Tenório possuía alguns problemas vasculares, mas está convicto de que o problema que gerou a amputação foi devido à falta de movimentação das pernas. E aconteceu que esse dia eu fiquei com a atenção muito voltada para um assunto e fiquei 10 horas, exatamente 10 horas ou 11 horas sentado sem se mexer. Os problemas vasculares podem ter origem em hábitos aparentemente inofensivos, como trabalhar muito tempo sentado ou em pé. A falta de movimentação das pernas dificulta a circulação, o que pode gerar varizes e outros problemas. Quando a pessoa fica muito tempo parada, ela não estimula a bomba venosa, que é a panturrilha, é a batata da perna. Quando você quando você anda, o que acontece com a barriga da perna, a panturrilha, essa musculatura? Ela contrai, dilata. Nesse movimento dessa musculatura, ela impulsiona o sangue para cima. Ela faz aumentar a velocidade do sangue. O fator idade e também maus hábitos, como o tabagismo, podem ser complicadores no caso dos problemas vasculares. E isso leva a quê? Às vezes leva um derrame cerebral, né, que é o AVC, uma isquemia cerebral, quando houve uma oclusão. Pode levar uma isquemia coronariana, cardiológica. No caso da trombose venosa profunda, o cirurgião alertou para o risco da imobilização das pernas, muito comum em longas viagens. Por isso que é importante a pessoa fazer viagens por longo período, tem que levantar. Mesmo que seja dentro do avião, levanta, ou usar uma meia elástica de média compressão, que auxilia muito na prevenção da trombose venosa profunda. E fazer muito, às vezes, sentada mesmo, fazer aquele movimento tão simples, dorsiflexão do pé, né? Mexer com o pé, né? Fazer essa dorsiflexão. Fazendo essa dorsiflexão, você faz com que a panturrilha impulsione o sangue de volta, ajuda a fazer que ocorra o retorno do sangue e diminui a incidência de trombose venosa profunda. Alexandre, esse caso que a reportagem mostrou, o personagem ter que amputar a perna, é um caso extremo ou é comum acontecer isso? É importante referir que existem 2 tipos de comprometimento do sistema vascular, tanto arterial quanto venoso. É muito difícil a gente ter algum tipo de paciente que tem algum tipo de trombose venosa profunda, ou seja, uma trombose que acomete, às vezes, que evolua para uma amputação. Provavelmente, nesse caso, esse paciente apresentava antecedentes para a doença aterosclerótica, que é formação de placas de ateroma no sistema arterial, que por ele ter ficado um tempo aí sem andar, diminuiu esse fluxo sanguíneo, entupiu essa artéria
E com esse entupimento dessa artéria, deixou de ter uma irrigação adequada nesse membro e evolui para o que a gente chama de uma isquemia crítica. Essa isquemia crítica, quando é irreversível, evolui com a necessidade de fazer uma amputação. E quais são os sintomas em que a gente pode identificar de algum problema vascular, assim, um formigamento? O que acontece? Em relação à parte venosa, é muito comum as pacientes no consultório se queixarem de uma dor tipo peso, principalmente no final do dia. Então, elas referem que é uma dor que cansa, pesada, localizada na região da panturrilha e que melhora quando ela senta ou coloca a pé levantada para cima. Então, essa é a clínica principal relacionada à parte venosa. Na reportagem também a gente viu sobre o uso de meias elásticas. Elas são mesmo eficientes? As meias elásticas são muito importantes para facilitar esse retorno venoso. Como o colega disse ali na reportagem, existe uma bomba que a gente chama na bomba da panturrilha da perna que impulsiona esse sangue de volta para o coração e para o pulmão. Na ausência dessa contração dessa musculatura, esse sangue fica parado. Então, a meia elástica é comprovada cientificamente que ela promove e facilita esse retorno venoso para o coração e para o pulmão. Essa, então, a gente acabou respondendo a pergunta da Lô Dolce, que ela disse, se você está no avião e mesmo com a meia elástica, você precisa sempre estar se levantando ou só a meia já ajuda bastante? É importante essa pergunta porque está relacionada à síndrome da classe econômica, né? O grande risco da síndrome da classe econômica é a formação de um trombo no sistema venoso pelo paciente ficar por muito tempo na mesma posição, naquela mesma situação, sem fazer nenhum tipo de movimento. O que é importante, os pacientes que vão fazer uma viagem longa, seja ela de avião, trem, carro, de que façam uma hidratação antes dessa viagem, evitem a ingestão de álcool, porque o álcool favorece o aumento dessa viscosidade do sangue pelo aumento da diurese, ou seja, a formação de urina, e também movimentar de algum jeito durante essa viagem, essa panturrilha para facilitar esse retorno venoso. Olha, o Júnior escreveu pelo Twitter, ele diz, o excesso de varizes a longo prazo pode trazer quais problemas? Júnior, o excesso de varizes a longo prazo pode acarretar o que a gente chama de uma insuficiência venosa crônica. E o grande problema dessa insuficiência venosa crônica é que lá na frente esses pacientes podem evoluir com edema crônico, podem evoluir por uma hiperpigmentação da perna, que é o que a gente chama de dermatite ócrea, aquela pele que fica amarronzada, pode evoluir com eczema, que é aquela vermelhidão associada a uma coceira, uma prurida, uma descamação dessa perna. Muitas vezes tem complicações como tromboflebites, que são processos inflamatórios nessas veias, doloridos, que causam até a ausência e a dificuldade de trabalhar. E, em último caso, se não tratado adequadamente, pode evoluir com o surgimento de feridas, que são as úlceras varicosas nas pernas, de difícil tratamento. Como identificar se é um problema de circulação, como esse exemplo que você deu de manchas, né? E um problema que um dermatologista resolveria? É importante a avaliação tanto da parte do colega dermatologista quanto do cirurgião vascular. A clínica é soberana. Então, na queixa do paciente, numa queixa de dor, peso vespertino, associado ao tipo de trabalho, por exemplo, pacientes que ficam durante muito tempo na mesma posição, e no exame físico a gente identificar o surgimento e o parecimento de varizes, a gente começa já a fechar um diagnóstico de problema vascular venoso. Olha, a Daiane Soares é de Embu, ela diz, eu tenho dores nas pernas, perto da virilha, já há algum tempo. Eu trabalho como vendedora em pé. Será que tem alguma influência isso? E eu sinto também dor no pé da barriga. Daí disseram para ela passar por um cirurgião vascular. Tem uma associação. Profissionais que trabalham durante muito tempo na mesma posição, vendedoras, porteiros, seguranças, que ficam nessa mesma posição, a gente volta naquele mesmo problema. Deixo de fazer essa movimentação e essa contração da panturrilha. E isso favorece o surgimento de dor, e é uma dor importante, sempre refletida na panturrilha como uma sensação de peso. Então é importante ela, para facilitar e para diminuir essa ausência de dor, fazer uso das meias elásticas de média compressão, tentar se movimentar o máximo possível
e também durante o dia, se possível, sentar para diminuir essa sobrecarga de peso às custas dessa gravidade que cai toda sobre os nossos membros inferiores. Olha, de Adamantina vem a pergunta do João Luiz, ele escreveu pelo Face. Ele disse, a minha mãe tem erisipela com elefantíase. Eu gostaria de saber se tem cura. Tá. A erisipela é uma outra patologia que o cirurgião vascular trata, que não está relacionado ao sistema venoso nem ao sistema arterial, está relacionado ao sistema linfático. Existe o comprometimento desse sistema linfático dificultando a drenagem agora não do sistema venoso, e sim de linfa. É importante referir que é uma doença de difícil tratamento porque não há cirurgias e é importante a prevenção para que não ocorra erisipelas de repetição, porque cada vez que ocorre uma erisipela de repetição, cada vez existe uma lesão nesse sistema linfático. Então tem que procurar o cirurgião vascular da cidade dela para evitar que ocorra novas erisipelas de repetição. Muito bem, vamos ver então agora mais uma informação sobre problemas vasculares para saber se é verdade ou apenas um mito. Doutor, consumir alimentos ricos em licopeno, como tomate, melancia e pimentão, pode reduzir o risco de ter um AVC. Isso é verdade ou é apenas um mito? Em relação ao licopeno, que é visto por exemplo, como tomate, que dá aquela coloração avermelhada ao tomate, existe um trabalho científico publicado recentemente numa revista internacional que mostrou que pacientes que apresentam níveis elevados séricos, ou seja, no sangue de licopeno, tiveram um índice de acidentes vasculares cerebrais menores em relação àqueles pacientes que não tinham níveis elevados de licopeno. Acho que o resumo desse trabalho, a conclusão desse trabalho é que uma alimentação saudável em vegetais e frutas está, sim, relacionado a uma melhora da qualidade de vida e uma diminuição de riscos e problemas vasculares, tanto relacionados à parte cerebral, cardiológica ou de membros inferiores. Olha, o André Rasmínio é de Santa Rita do Sapucaí. Ele disse, o meu pai tem trombose, ponte de safena, meus tios, meu avô também. Eu tenho muita chance de ter? O que fazer para prevenir? Existe algum exame preventivo? A gente sabe que a trombose e a varize têm um caráter genético e um caráter hereditário importante. O que é importante para prevenir nesse tipo de paciente é evitar uma sobrecarga de peso, evitar um sedentarismo, procurar de alguma maneira exercitar pelo menos 3 vezes por semana e a utilização da meia elástica para facilitar esse retorno venoso. O Paulo André diz o seguinte, qual pomada é melhor indicada para úlcera vascular? Tá. Em relação às úlceras vasculares e às pomadas, não existe uma pomada que seja, entre aspas, uma pomada milagreira, que vai passar e vai resolver o problema. O que a gente utiliza são pomadas cicatrizantes, que existem diversas no mercado. O importante, em relação a essa pergunta, essa pessoa que fez a pergunta, procurar um cirurgião vascular e identificar o real motivo dessa úlcera varicosa. Porque a pomada vai tratar o problema final, que é a úlcera. A gente tem que tratar o que está causando essa úlcera, que problema que ele tem, quer seja no sistema vascular venoso profundo ou no superficial. Então é importante identificar a causa dessa úlcera para depois ir partir para uma pomada final como tratamento. Olha, a gente falou sobre os alimentos que fazem bem, né? E a Rosa Maria da Silva quer saber quais os alimentos que podem prejudicar a circulação sanguínea. Bem, os alimentos que prejudicam a circulação sanguínea são aqueles alimentos que promovem a formação que a gente chama de placa de aterosclerose, ou seja, uma placa de ateroma. São alimentos ricos em gordura, são alimentos ricos em sal, que promovem hipertensão. Então, evitar, de qualquer maneira, alimentos gordurosos, alimentos ricos em sal, que isso já vai favorecer bastante e evitar a formação de problemas vasculares arteriais. O César Amaro da Silva tem 32 anos e ele mandou uma pergunta por e-mail. Ele diz, eu sou vigilante. Eu sempre trabalhei por mais de 12 horas em pé. Hoje eu sinto dores na panturrilha, um problema que não acontece só comigo, ele diz.
com todos os trabalhadores da área de segurança, tanto é que isso foi colocado na convenção coletiva, o revezamento de 1 hora de trabalho em pé por 15 minutos sentado em uma cadeira. Ele diz, qual a recomendação do doutor para quem trabalha em pé por longos períodos? Essa queixa é muito comum, e é muito comum nessa classe de trabalhadores como vigilantes. O fato de ficar muito tempo em pé na mesma situação dificulta demais esse retorno venoso. Então, mais uma vez, importante a utilização da meia elástica, que vai facilitar esse retorno venoso e procurar, de alguma maneira, fazer uma dorsiflexão, ou seja, manipular esse tornozelo para que faça um massageamento dessa panturrilha e faça o melhor retorno venoso. Pelo Facebook, a Adriana Santos diz, eu tenho muito inchaço. Ela fala no ossinho dos pés e das pernas, quase todos os dias. Esse inchaço se estende para os vasos. O que pode ser? Então, em relação ao inchaço, que a gente chama de edema, o edema tem diversas causas, tanto causa cardíaca, causa renal, causa vascular. Então, é importante a avaliação desses profissionais, tanto um clínico como um cardiologista, e a avaliação do cirurgião vascular para identificar qual é a causa desse inchaço nesses membros inferiores. Se for de causa vascular, existem sim tratamentos, tanto clínico quanto cirúrgicos, para estar resolvendo e melhorando a clínica dessa paciente. A Marília pergunta, os cremes funcionam quando o assunto é varizes? Não existe nenhum. Os dois tipos de tratamento para as varizes são tratamento clínico e tratamento cirúrgico. O tratamento clínico é a perda de peso, é aquilo que a gente vem conversando, a utilização de meia elástica, evitar o sedentarismo, e o tratamento cirúrgico, que é a ressecção e retirada dessas varizes. Pomadas podem aliviar os sintomas, mas não vão diminuir a causa em si, que são as varizes. A Fabiana Santos diz o seguinte, eu sinto muitas dores nas pernas, tanto quando eu fico parada, quanto quando me movimento, principalmente na coxa. Eu sou mãe de 5 filhos e tenho varizes. Seria esse o motivo dessa dor? Provavelmente. A gente sabe que a gravidez está relacionada ao surgimento de varizes. Como ela é mãe de 5 filhos, ela provavelmente deve ter membros inferiores com um acometimento importante de varizes. Então, é necessário uma consulta no vascular para verificar se realmente é um caso cirúrgico e está fazendo a ressecção dessas varizes e com a melhora da sintomatologia. Miriam Alves é de Guarulhos, ela mandou um e-mail. Eu uso meia elástica de alta compressão e tenho dores na virilha. Essas dores se refletem na barriga. Isso é normal? Às vezes é comum uma utilização inadequada dessa meia elástica. Como ela está utilizando uma meia elástica de alta compressão, ou seja, está bem apertada na virilha dela, dependendo do posicionamento onde está essa meia elástica, pode estar tendo dor, não por algum problema, e sim por esse próprio aperto dessa meia nessa virilha. Não estou vendo a paciente, mas como sugestão, de vez de estar utilizando essa meia que termina na virilha, existem meias que terminam na barriga, a gente chama de meia calça, que provavelmente poderia eliminar essa dor na virilha dessa colega que fez essa questão aí. Olha, uma jovem aqui, a Juliana, tem 18 anos, é de São Paulo, ela quer saber a partir de que idade que as varizes começam a aparecer? As varizes começam a aparecer após os 14, 15 anos de idade. Antes disso, seriam problemas genéticos relacionados ao sistema venoso. Então, após 14, 15 anos de idade, já existem pacientes com varizes membros inferiores. Olha, uma informação aqui, a gente já viu aqui no guia do dia, mas a gente vai reforçar porque é muito importante. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi instituída em 2004 pela Organização Mundial de Saúde para homenagear e agradecer aos doadores de sangue que salvam milhões de vidas todos os dias e também, é claro, para incentivar as doações. Neste ano, o lema da campanha é oferecer o presente da vida, doar sangue. A França foi escolhida para sediar as comemorações oficiais da data. Mas você aqui no Brasil, claro, também pode fazer a sua parte. Entre no site, o www você sabe que tem que ter. Então, é o www.prosangue.sp.gov.br. Você clica em Hemocentro do Brasil.
e encontre o local mais próximo de sua casa para doar sangue. Bem, hoje o nosso tema são problemas vasculares. A gente tem mais uma pergunta? Não, está chegando agora. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, outras perguntas serão respondidas. Continue aí enviando suas dúvidas sobre problemas vasculares. A gente volta já já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. Quem tira suas dúvidas sobre problemas vasculares é o Dr. Alexandre Fioranelli, professor da Santa Casa de São Paulo e cirurgião vascular e endovascular do Hospital São Luís. Olha, a Maria Tavares Melo mandou um e-mail. Ela diz: eu tenho uma úlcera venosa que surgiu porque eu viajei por 8 horas sem movimentar as pernas. Como eu já tive anteriormente trombose, hoje, através do Doppler, que é o exame, eu não tenho mais. Contudo, ficou sequela. A úlcera tem 10 anos e eu uso uma pomada, por sinal boa até, que tira a dor depois de uma semana de uso. E a pomada, ela diz, é de pequeno custo. Eu estou no caminho certo, ela diz? Sim, está no caminho certo. É importante tomar esses cuidados relacionados a essa úlcera e evitar com que elas surjam, porque é de difícil tratamento quando da presença delas. Então, provavelmente ela teve essa úlcera, ela fez o cuidado adequado com pomadas cicatrizantes, deve ter feito o repouso, utilização de meias elásticas, tudo orientado pelo cirurgião vascular e houve a cicatrização dessa ferida. Então, ela deve manter esse tratamento clínico, manter essas orientações para evitar que surjam novas feridas, que são as úlceras varicosas. Olha, a Iliana Reis diz: a minha mãe já fez cirurgia de varizes 6 vezes. Existe algum problema em uma nova cirurgia? Não. A gente sabe que varizes ela é uma doença crônica, não tem cura, né? A gente paga o preço de ser o único bicho, entre aspas, que anda em 2 pernas, então existe uma divisão de todo o peso nosso nos 2 membros inferiores. Então, pacientes com antecedentes genéticos, hereditários, que têm uma propensão, como essa paciente provavelmente tem, comum as cirurgias recorrentes. Se operou 6 vezes, não tem problema, está fazendo a 7ª cirurgia. Júlio César, de São José dos Campos, tem um diagnóstico de púrpura com plaquetas hoje em 52 mil. Eu sinto muitas dores nas pernas que ficam até inchadas. O que fazer nesse caso? Bem, é importante procurar aí um hematologista para o acompanhamento dessa púrpura. Quem faz esse tratamento é o colega hematologista e identificar se está relacionada essa clínica de dor à púrpura, porque ela também está relacionada a um quadro clínico de dor de membros inferiores. Kika Cirleide, pelo Face, ela escreve: eu trabalho sentada, sinto muita queimação nos tornozelos. A pele fica avermelhada, eu tento levantar a cada 1 hora para aliviar as dores. Também no inverno, os meus pés ficam gelados. Gostaria de saber se há necessidade de procurar ajuda médica. Acho que é importante procurar sempre uma ajuda médica, um colega cirurgião vascular mais próximo de onde ela trabalha, onde ela mora. Essa queixa de queimação e essa queixa de frialdade de membros inferiores é comum. E na maioria das vezes não está relacionado a um problema vascular em si, nem problema arterial, nem problema venoso, e sim um problema postural que durante o dia vai favorecendo o surgimento desse tipo de clínica. Última pergunta, Andressa Carrara. Doutor Alexandre, eu tenho vários vasinhos por toda a perna, geralmente eles estouram, isso é normal? É normal, principalmente pacientes aí jovens que fazem uso de reposição hormonal como anticoncepcional. É importante procurar um cirurgião vascular, que existe tratamento para isso, que é o tratamento que a gente refere como a escleroterapia, que é a injeção de líquidos que vão causar um processo inflamatório nesses vasos e vão fazer com que desapareçam esses vasinhos dos membros inferiores. Muito bem, hoje a gente respondeu muitas perguntas, como todos os dias. E vocês sabem, o Pronto Atendimento tem uma novidade. A partir de agora, você pode enviar sua pergunta por vídeo. Veja só. Grave sua pergunta em vídeo e publique no YouTube. Agora, entre na página do Pronto Atendimento, no portal de conteúdo da TV Cultura, www.cmais.com.br/Pronto Atendimento. Clique em Envie sua pergunta. Preencha todos os dados,
coloque a URL do vídeo, ou seja, o endereço do seu vídeo no YouTube e clique em enviar mensagem. Esta é mais uma forma de você interagir com a gente. Nós aguardamos o seu vídeo. Mas é claro, você pode continuar mandando suas perguntas aqui pra gente, que não necessariamente por vídeo, tá? Isso é importante a gente dizer. Olha, hoje a gente recebeu o Alexandre Fioranelli, que é professor da Santa Casa de São Paulo e cirurgião vascular e endovascular no Hospital São Luís. Alexandre, muito obrigada por sua presença, foi muito importante a sua participação, tiramos muitas dúvidas, foi muito legal o programa. Eu que agradeço e me coloco à disposição para outras eventuais dúvidas e me sinto honrado em participar desse programa com você. Muito obrigada, viu? Olha, o Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã o programa volta em outro horário, às 1h30 da tarde. O tema será Direito Imobiliário. Bom dia, bom fim de semana para você.